Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar nossa aula falando sobre comunicação empresarial, conceitos, aplicações e importância. Bom, vamos lá. É, a palavra comunicar deriva do latim, obviamente, né? Comunicar, e significa participar, fazer, saber e tornar comum, ou seja, partilhar. Né? A comunicação ela é um processo que envolve informações de dois participantes, de duas pessoas, tá? E trata-se de um processo social e primário de relação, onde é permitido interpretar, criar, enfim, provocar uma resposta do outro. Né? A partir do momento que eu me comunico, eu trago para mim uma resposta de outra pessoa. Eu me comporto, a outra pessoa responde. É assim que funciona também na comunicação. Bom, nas nossas vidas, a comunicação é de extrema importância. Veja bem, veja esse slide aí. A pessoa não tem plaquinhas, né? Não precisa ter palavras, não precisam ter vozes, nem nada disso. Isso também é uma forma de comunicação, mas essas especificamente, né, elas são de extrema importância porque elas estão dizendo um significado, tem um pequeno significado. Todas as vezes que vocês verificarem esses cones, por exemplo, na rua, né, ele indica o quê? Né? A plaquinha de não fumar, né? Uma plaquinha dos banheiros, né? Ou aquela plaquinha de perigo, fogo, eletricidade, até mesmo o rapaz ali que não prestou atenção e acabou escorregando numa poça d'água e o chão estava molhado. Né? Então, essas também são formas de comunicação. Quando a gente fala em comunicação, sendo bem sincera, tá? A gente fala em compartilhar ideias. Né? É um processo que consiste numa transmissão de informação, onde nós temos um emissor e um receptor. Esse receptor, ele descodifica, ou seja, interpreta o que está sendo falado, né, a mensagem, e aí sim a gente consegue manter a comunicação. A mensagem é codificada no sistema de sinais definidos, que podem ser gestos, plaquinhas, sons, né? Uma língua, ou inglês, português, né? Espanhol, enfim, ou outros códigos que possuem algum significado. Vocês já ouviram falar na língua de sinais? Pois é, Libras é um deles, é uma outra forma de comunicação, é uma língua, né? Bom, a mensagem, então, assim, ela é transportada até o destinatário, né, através de um canal de comunicação, e isso que faz com que essa comunicação seja partilhada, né, por todos, ou seja, todos têm acesso a esse tipo de informação. Então, assim, vamos lá. Para que a comunicação, né, ocorra, né, são necessários alguns elementos. E a falta de alguns desses elementos pode causar um comprometimento nesse processo de comunicação. Ou seja, a pessoa acaba não entendendo o que o emissor está falando. Ou seja, o receptor, né, está recebendo aquela mensagem, e se tiver algum tipo de elemento que possa comprometer esse tipo de situação, prejudica toda a comunicação. Tá? Os elementos mais relevantes que a gente pode elencar agora, nesse momento na nossa aula, que são importantes para que se tenha uma comunicação, né? Emissor ou remetente, né? Que é aquele que envia a mensagem a uma pessoa. Ou seja, eu, hoje, estou aqui como um emissor, como remetente da mensagem. Tá? Estou compartilhando com vocês as informações. O receptor ou destinatário são vocês. Né? É aquele de quem a mensagem é endereçada, ou seja, o indivíduo ou grupo, né? Uma empresa ou organização. A mensagem é aquilo que é comunicado, ou seja, o emissor, né? Quem está falando, ele passa essa mensagem, a mensagem que ele quer passar, tá? E o código, ele é formado por um conjunto de sinais ou signos, e ele é organizado de acordo com determinadas regras. Pode ser uma língua, como eu falei no slide anterior, língua inglesa, né, a própria língua de sinais, né, ou escrita, gestos, sons e aquelas plaquinhas, ou cores também. Lembra? Sinal vermelho, o sinal verde, o sinaleiro do trânsito, tá?
Bom, o canal também é muito importante, que são dos fatores que a gente estava tratando no slide anterior. O canal é o meio físico ou virtual, né, no qual a mensagem pode ser transmitida. O que é esse canal? Né? O mais simples, obviamente, é o ar, é esse que a gente está se comunicando, não é isso? O canal ele pode garantir o contato entre o emissor e o receptor. Outros exemplos, por exemplo, cartas, livros, telefones, né? Na realidade, o que está acontecendo aqui com a gente é mais uma gravação, é uma aula online, né? Que também é um outro canal para que a gente possa compartilhar essa nossa conversa, esse nosso aprendizado, né? Feedback é muito importante também. É uma palavra em inglês, né, que significa realimentação. Isso quer dizer o quê? Que é o retorno da comunicação, tá? Tudo que é falado, tudo que o remetente fala, né, a pessoa que está lá recebendo essa fala, né, essa mensagem, ela vai dizer se entendeu ou não. Isso daí é que é o feedback. Então, quando trata de um elemento de sucesso, ou seja, que a comunicação foi eficiente, a comunicação foi entendida, né, a mensagem foi entendida, isso é o sucesso da comunicação. Então, precisa ter esse feedback para saber se a pessoa realmente entendeu o que foi transmitido naquele momento. Bom, temos também o ruído, que é qualquer elemento que interfira no processo de transmissão. O ruído ele pode ser uma foto fora de foco, né? Quando você manda uma foto para a pessoa, olha onde é que eu estou. Isso é um meio de comunicação, você está se comunicando. A foto sai embaçada, sabe aquele momento que a foto está embaçada? Esse momento não transmitiu a comunicação. A pessoa vai falar assim, uai, não entendi. O que você está querendo dizer? A foto não apareceu. Então, esses empecilhos, né, esses ruídos, como, por exemplo, um relatório com dados imprecisos, isso é uma forma de ruído, tá? Erros de português em um e-mail, né? Ou então, no erro de português, é mais um erro de concordância, ponto, vírgula, que você colocou de forma errada e acabou que a mensagem não conseguiu ser entendida para quem está recebendo, né? Portanto, todo esse conjunto, né, de colocações que eu falei agora com vocês são ruídos, tá? Para uma boa comunicação. Esses fatores eles podem ser divididos em físicos, né? Os ruídos eles podem ser físicos, muito barulho, né? Tá acontecendo, ou então você está um pouco longe da pessoa, e esse daí são os físicos, né? Que aí, quando você está bem longe da pessoa, a pessoa não escuta direito e acaba não entendendo muito bem a mensagem. Semântico, ou seja, em outra língua. Imagine, se eu tivesse falando em inglês aqui para vocês, ou lendo um texto em inglês e não soubesse inglês para passar a mensagem para vocês, ou falando em inglês e vocês não têm conhecimento da língua, né? Então, isso iria prejudicar muito a nossa comunicação, tá? Psicológico. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês e vocês estão pensando em outras coisas. Isso daí também pode implicar nesse ruído, ou seja, a mensagem que eu estou tentando passar para vocês não está chegando, porque o pensamento de vocês está bem longe, está em outro lugar, menos nas aulas, não é verdade? Então isso também é um fator de ruído, né? O ruído como fator de problemas na hora que a gente vai falar e passar uma mensagem, né? E os fisiológicos, tá? Também podem acontecer, que dores de cabeça, ou a pessoa está com dor, não só dor de cabeça, mas com outro tipo de dor, e acaba que naquele momento alguém está falando alguma coisa e não está nem prestando atenção. Vocês já passaram por isso? Pois é, isso também é uma forma de ruído, tá? É bem interessante porque isso prejudica realmente, quando a gente não tem toda essa ligação e a gente não está totalmente atento à mensagem que está sendo passada, a gente pouco aproveita da mensagem, não é verdade? Até mesmo quando a gente está lendo um livro.
Tá? Quando a gente está lendo um livro, que é a comunicação escrita, né? Se a gente não estiver com a cabeça realmente focada naquele momento, a gente não tem condições de fazer esse tipo de análise. Você não sabe se aquele conteúdo foi absorvido ou não, não é verdade? Então, a comunicação, ela pode se dar, olha, até entrei justamente falando sobre isso. A comunicação, ela pode se dar de duas formas, né? A comunicação verbal, ela pode ser oral ou escrita, né? A comunicação oral se dá por meio da fala, e ela é mais rápida, tá? Permitindo justamente o entendimento imediato. Na realidade, ele permite até um feedback também, porque se a pessoa estiver olhando, né, para você comunicando, e a pessoa, ok, entendi, você já tem ali um feedback, não é verdade? Pois é, desde que não haja ruído, ela é uma excelente forma de comunicação. Tá? A comunicação escrita, ela pode acontecer por meio de documentos, mensagens de texto, né, mensagens eletrônicas, né, ou outros meios, né? Ela não é tão rápida, tá? Porque a mensagem verbal, né, na realidade escrita, ela tem uma dificuldade do retorno ser tão rápido assim. Tá? Quando a pessoa recebe um texto seu, um e-mail que seja, né? E você tem, ela não entende, talvez ela queira ler um pouco mais devagar, ou naquele momento ela não leu direito, então acaba prejudicando o feedback, esse retorno, se ela entendeu ou não, se está tudo certo ou não, ok? E também a forma como ela vai estar interpretando o seu texto, isso também é prejudicial nesse sentido, né? A comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É a comunicação que acontece por meio de gestos, né? Posturas, comportamento, vestimenta, imagem, figura, desenho, símbolos, tá? Danças, a postura corporal. Isso tudo indica, por exemplo, né? Vocês estão vendo aí esse desenhozinho, né? Um cara um pouco mais para frente, inclinado para frente, sorridente, prestando atenção, e o outro um pouco mais contido, um pouco mais parecendo estar envergonhado. Isso fala muito, né? Até mesmo quando vocês estiverem um pouquinho mais à frente no curso de vocês, né? Numa aula, né? de recrutamento e seleção, vocês vão ver esse tipo de contexto também. O corpo fala na hora que a pessoa está nervosa, na hora que a pessoa não sabe falar em público, até na hora de uma entrevista, onde tem uma banca para selecionar essa pessoa. Isso tudo é observado. Então, essa comunicação no verbal fala bastante. Tá? Então é muito importante também na hora que for falar em público, for falar com a pessoa, ou seja, se comunicar, esteja sempre presente naquele momento, né? E não fique envergonhado. Esse é o grande segredo também, não é verdade? Bom, entrando agora mais para a comunicação empresarial, que compreende um conjunto de atividades, gente, que engloba ações, estratégias, né? Tudo relacionado à comunicação da estrutura da organização, né? Então, são desenvolvidos vários esforços, né? E para reforçar a imagem da empresa, isso é muito importante. A organização junto ao seu público de interesse, né? Então, vamos lá. Se eu estou numa instituição como a Faculdade CNA, qual seria a melhor estratégia para me comunicar com o meu público, com o meu aluno? Como você ficou sabendo da Faculdade CNA? Foi por meio de propaganda. Essas são as formas de comunicação. Então, nós pegamos essa nossa comunicação e atingimos o nosso público. Vocês estão hoje fazendo parte da Faculdade CNA porque vocês tiveram acesso a essa comunicação, não é verdade? Então, ela engloba as atividades de marketing, relações públicas, propaganda, comunicação interna, né? Que esse é um grande foco nosso aqui também, comunicação externa e até mesmo as estratégias organizacionais. Tá? Voltando ali para a comunicação interna. Comunicação interna é a forma como eu lido com os meus colaboradores, como eles ficam sabendo de ações pontuais dentro da empresa. Isso é muito bacana. A gente vai ver mais para frente aí, né? Lembre-se, essa é a nossa primeira aula. Bom, pensando no contexto empresarial, né? A comunicação é o elo que a organização faz entre ela,
própria, né, a organização, e o mercado, ou seja, as pessoas, os setores, os departamentos, fornecedores, clientes, concorrentes, consumidores. Isso tudo é um elemento vital para a relação. Então, a comunicação, ela agrega todo mundo, ela traz todo mundo para si, né? E aí, além disso, ela contribui também para o processo da própria essência das relações interpessoais, né? Que esse é o tema da nossa matéria esse semestre. Tá? Além da comunicação, a gente tem relações interpessoais também, que é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e crescimento das organizações. Falamos sobre o clima organizacional, falamos sobre várias estruturas dentro da estrutura da organização. Tá? Em poucas palavras, o principal objetivo, né, da comunicação empresarial é construir uma imagem positiva da empresa junto ao seu público de interesse. Tá? Então, seja ele público interno, dentro da organização, ou externo, né, que são os nossos clientes, prestadores de serviço e etc. Também dando continuidade a isso, a comunicação nas empresas, ela pode acontecer da seguinte forma, da forma vertical e da forma horizontal. Na forma vertical, o fluxo de informação é tanto de cima para baixo, como de baixo para cima. Vamos lá para algum exemplo de cima para baixo. Um exemplo claro disso é quando existe uma comunicação da presidência para o restante dos empregados, né? Seja por meio de um ofício interno, de um memorando interno, algumas orientações, alguns procedimentos, orientação de procedimentos, né? Ou delegações, né? Isso é uma comunicação de cima para baixo. Quando nós tratamos de comunicação de baixo para cima, seria informar a diretoria sobre fatos, né, que estão acontecendo internamente entre os empregados e levar problemas, sugestões ou propostas, né, para algumas soluções desses problemas. Já a forma horizontal refere-se ao fluxo de informações que se dá entre os pares e colegas, entre setores e departamentos, né? Ela é formal. No entanto, não segue um fluxo hierárquico. O que quer dizer isso? Quando eu tenho que passar algum tipo de informação do meu RH para um financeiro, por exemplo, o pagamento de um empregado, algum tipo de problema que deu no vale-transporte de um empregado, isso é uma forma de comunicação horizontal. E também tem a forma informal. Eu deixei ela para esse slide agora, foi por acaso não foi por acaso não, tá? Por quê? Esse é muito importante, essa forma aí, porque é aquela que acontece de qualquer direção dentro da empresa, tá? Bom, da parte da alta direção, não vem da alta direção, né? Ela não é uma comunicação oficial, ela inclui boatos, fofocas, rumores. Vocês já ouviram falar naquela famosa rádio corredor? Né? É justamente essa é a comunicação informal, que essa daí é um dos grandes problemas enfrentados pelas organizações. Esse é uma grande situação que, inclusive, o próprio gestor de recursos humanos precisa trabalhar muito bem trabalhado nas organizações, porque isso prejudica demais o andamento de todos os processos internos, né? Veja bem, eu coloquei inclusive essa figura aí, né? O poder de um boato. Eu não sei se vocês estão vendo direitinho o que está querendo dizer. O chefe está falando com uma pessoa, falando assim, olha, Zé, quero o número do pedido, do seu pedido. Enfim, aí alguém passa e escuta, o Zé foi demitido, foi despedido, enfim, vira uma confusão dentro da instituição. Veja, esse tipo de boato, esse tipo de situação, essa forma de comunicação é totalmente desagregadora. Ela não traz benefício nenhum para a instituição e, inclusive, atrapalha o clima organizacional. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui, né? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.